E a entrevistada de hoje é a coordenadora do curso de Pedagogia da Universidade de Caxias do Sul, a Cristiane Welter, já está em contato conosco. Bom dia, me ouvindo? Bom dia, Cristiane, não estamos lhe ouvindo. Agora vai funcionar. Agora sim, bom dia, habilitando o áudio. Obrigado por nos atender. Eu que agradeço o convite, sempre falar sobre a educação é algo que nos afeta, né, porque faz parte do nosso, vamos dizer assim, do nosso maior bem, né, que é a educação e que é o desenvolvimento humano, né, então, para nós é muito importante poder estar tendo esse espaço de conversar com vocês e conversar com os ouvintes, né, o pessoal que está assistindo aí a Bitcom TV, sobre esse assunto que é esse momento que a gente está vivendo na educação, né? Lembrando que a Cristiane é coordenadora e professora do curso de Pedagogia da Universidade de Caxias do Sul, também é doutora em Educação. Eu já quero começar perguntando, Cristiane, o seguinte: a gente está vendo vários movimentos, aí, inclusive a Câmara dos Deputados aprovou ontem a urgência, o projeto que permite a reabertura de escolas durante a pandemia. A gente tem visto movimentos também de representantes das escolas de educação infantil indo até o prefeito Adiló Domênico aqui em Caxias, enfim, do governo do estado. Queria que começasse falando sobre essa movimentação nesse momento que estamos vivendo. Como é que tu avalia isso? A gente tem acompanhado na área da educação básica, né, não só a educação infantil, mas os anos iniciais do ensino fundamental, um momento bastante sério, né, que é o momento de início, de ingresso nas escolas, né, na alfabetização, e em função disso a gente já identifica muitos prejuízos, né, para essas crianças. Claro que a gente entende que a gente vive um momento bastante difícil, né, um momento em que as nossas instituições de saúde, que tem sempre a primeira voz a ser escutada, né, tem uma necessidade de ter o espaço, né, para atendimento, e quando a gente aumenta a circulação das pessoas, a gente sabe que isso pode aumentar também o número de infectados e de pessoas que vão estar ocupando os hospitais. Então é necessário a gente sempre, em primeiro lugar, escutar esses profissionais, porque eles têm esse conhecimento, né, da realidade que nós vamos encontrar caso nós, que estamos na área da educação, tenhamos necessidade de ocupar os leitos dos hospitais, né? E a gente vive o contraponto, que é essa necessidade das crianças terem o olhar, né, e o apoio do professor. Nós sabemos que as instituições, e aí tanto as públicas quanto as privadas, encontraram diferentes formas de fazer com que alguma coisa da escola chegasse nas casas das crianças, né? E com certeza os menores, eles precisam do apoio do adulto, né? Nós sabemos que a criança, especialmente a criança pequena, a manutenção é muito mais do vínculo da escola, né? Porque atividades, tarefas para uma criança pequena de educação infantil não faz muito sentido, né? Ela faz sentido num espaço em que ela está fazendo trocas, em que ela está fazendo interações, né, sociais, que é, assim, esse momento de aprendizagem no espaço da educação infantil. E no caso dos anos iniciais do ensino fundamental, eu vejo aí, especialmente o primeiro e o segundo ano, que estão vivendo a alfabetização. Nós temos que lembrar que as crianças que no ano passado estavam no primeiro ano, esse ano estão no segundo ano, e precisam desse olhar do professor, né, e desse apoio do professor para que eles possam realmente ser alfabetizados. E eu acompanho muitas instituições, tanto públicas quanto privadas, e eu vejo que as instituições estão se virando assim em 3, em 4, em 5, para tentar com que esse conhecimento chegue até as famílias, né? Então, a gente, sim, tem que... E também acompanho muitas instituições que já estão prontas, com tudo organizadinho, com todos os protocolos, né, preparados para, assim que for autorizado, poderem retomar as atividades, né? Então, isso é realmente uma necessidade dos nossos tempos de hoje, né? Nós precisamos que as nossas crianças possam retornar às escolas, com certeza, com segurança, com cuidado, porque senão, do contrário, não adianta abrir as escolas sem cuidado, sem segurança, não faz muito sentido, porque daí nós vamos estar com outro problema, né? Colocar em risco esses nossos bens mais preciosos, né?
Cristiane, também coloquei na conversa agora os meus colegas, o Romualdo Corlatti e o Ariel Grifante, também tem perguntas para te fazer. Bom dia, Cristiane. Bom dia. Cristiane, quando se fala em crianças, quando se fala em aulas, né, se fala também em família. E a gente sabe que tem muitas famílias aqui em Caxias do Sul que não conseguem nem ter as suas necessidades básicas, né, devido ao desemprego, enfim, a situação que é muito complicada. E aí, quando a gente fala, né, por exemplo, de ter aula remota, de ter aula virtual, a gente tem que saber que tem que ter uma boa internet, tem que ter um notebook, um computador, e muitas famílias não têm essa condição. Como é que vocês administram essa situação? Bom, isso é muito interessante a pergunta, porque a gente precisa se colocar no lugar dessa família, né? Eu acho que a primeira, isso se chama empatia, né? É estar, se colocar nesse lugar do outro, né? Eu acompanho diferentes realidades, eu também sou servidora pública na rede municipal de Picada Café, então não é em Caxias do Sul, é em Picada Café, e esse município é muito pequeno, né? Nós temos aí uma rede muito pequena de estudantes, de famílias, né? E nessa realidade que é pequena, a gente consegue acompanhar caso a caso. Então, mesmo num lugar tão pequeno, nós vamos ter as famílias, como foi bem colocado, que tem um notebook em casa, que tem uma boa internet, mas nós vamos ter a família que tem só o celular, né? Às vezes um bom celular, mas só o celular, e aí só o acesso aos dados móveis. Nós vamos ter as outras famílias que às vezes tem, numa família, 3 crianças e um celular, e às vezes esse celular vai com um dos familiares que está indo trabalhar, né? Então, de novo, essa família e essas crianças não vão ter, talvez, acesso ao celular, aquela forma, né, de acessar a aula remota. Então, quando a gente conhece essas realidades, a gente precisa, enquanto escola, enquanto gestor, enquanto educação, buscar outras formas. Bom, se essa família não tem acesso à aula remota, como é que nós vamos fazer para que esse material, esse conteúdo, ou essas atividades cheguem nessa família e nessas crianças? Então, a gente tem encontrado alternativas, né? Algumas escolas, inclusive, não usaram as aulas remotas porque o seu público, em grande maioria, não tinha acesso, né? Então, optaram pelo envio de materiais, onde as famílias retiram, às vezes, para 15 dias, né? Retiram na escola. Nós acompanhamos ações, assim, direcionadas, né? Onde, por exemplo, a criança que não tinha acesso ou recebeu o material e estava com dificuldade, e a família não conseguia auxiliar, porque também tem isso, tem um conhecimento que é técnico, que é da escola, não é? Portanto, nós também não podemos cobrar desse pai, dessa mãe, você tem que ensinar o seu filho. Não, não é isso. O pai tem que estar ali apoiando, né? No sentido de dizer, olha, meu filho, vamos tentar, mas não é ele que vai ensinar, né? Então, quando isso acontece, o que a gente, enquanto gestor, enquanto professor, está buscando de alternativas? Em alguns casos, é chamar pontualmente essa criança para a escola, né? E aí nós temos realidades muito diferentes, né? Nós temos municípios muito próximos aqui de Caxias do Sul, em que por ações judiciais, né, as escolas não podem nem abrir, nem para pegar o material, né? Então, cada cidade, cada município tem uma realidade diferente, né? Então, eu vejo que o importante é, sim, se colocar nesse lugar desse outro, né? Porque esse pai e essa mãe, a gente sabe, sim, que existem casos de negligência, né, casos em que a família não coloca isso como prioridade, mas não é a ampla maioria. A ampla maioria são pais preocupados, pais que que querem apoio, que querem ajuda e que querem, assim, vamos dizer assim, esse olhar da escola para eles também, né? A Unicef, junto com o IBGE, no ano passado fez uma avaliação, e no começo do ano, e foram identificados 5,5 milhões de jovens e adolescentes que abandonaram a escola em 2020, né? O que isso significa? Que eles, no começo do ano de 2020, estavam matriculados, começaram, enfim, a participar das atividades ou remotas ou de entrega de trabalhos, e até o final do ano desapareceram, ou seja, não entregaram mais nada, não se conseguiu mais contato com essas famílias, não participaram de nenhuma aula remota. Então, o que aconteceu com esses jovens, né? Então, na busca ativa, a gente
precisa encontrá-los, né, e precisa tentar, de todas as formas possíveis, que esse estudante tenha acesso ao conteúdo, ao material e ao espaço da educação. A educação é um direito que ele tem, não é? Muito bem, Ariel, tem questionamento? Bom dia, prof. Bom dia. Tem 3 argumentos principais, assim, para a reivindicação da volta às aulas presenciais, né? Um que é de parte dos estabelecimentos, especialmente de ensino privado, naturalmente as escolinhas e demais instituições de ensino, para continuar suas atividades, afinal tem seus custos, né? Continuam. Aí tem toda uma situação econômica, os pais continuam pagando para garantir a vaga, todavia tem que também, às vezes, estar pagando alguém para ficar com os filhos em casa, então realmente é uma situação econômica complicada. Ainda dentro do aspecto econômico tem esses das famílias, né, que é os pais retornando ao mercado de trabalho, não mais em home office, voltando ao seu trabalho regular, nos seus locais de trabalho, e aí não tendo onde muitas vezes deixar as crianças. E tem um argumento de fundo, que eu acho que, querendo ou não, ele deveria ser o principal, mas ele, nesse contexto da economia, ele acaba vindo no segundo plano, e é compreensível, que é com relação, mas fundamental, importantíssimo, né? Que é em relação ao desenvolvimento cognitivo da criança, ao desenvolvimento, à qualidade do aprendizado, do processo de ensino e aprendizagem do aluno, por estar há muito tempo no online, especialmente as crianças, né? Os alunos ali de 5º ano para trás, ou de séries iniciais, né? Do ponto de vista bem da pedagogia, prof, qual o nível de comprometimento da qualidade do aprendizado com essa extensão das aulas online, essa falta da convivência entre as crianças, né? O quanto isso é importante para o desenvolvimento não só cognitivo, como intelectual, como emocional, que acontece junto, né? A escola é um amplo sistema de aprendizados, né? Bem do ponto de vista da pedagogia, qual é a influência de não ter as aulas presenciais e o quanto as aulas online asseguram, porque são importantes também, um aprendizado de qualidade, especialmente para as crianças ou pré-adolescentes, né, os estudantes de faixa etária menor. Eu entendo, assim, da seguinte forma, né, entre não ter nada e ter materiais, ter atividades online, ter encontros online, ter materiais que cheguem na casa do estudante é melhor, né, mas aí talvez venha a nossa grande reivindicação, é que, com certeza, esse espaço da escola, ele é um espaço que promove outras e mais aprendizagens na área do desenvolvimento humano, né, usando todos esses argumentos que tu traz, o psicológico, o relacional, o cognitivo, né, então, isso, de fato, o espaço da escola, ele é um espaço privilegiado para isso, e nós defendemos que a educação deva acontecer no espaço da escola, não é? Então, aqui nós temos, talvez, perdão, uma grande, às vezes até como tu disse, fica de pano de fundo, né, fica num lugar, assim, de menos olhar, né, mas por mais que nós temos aí uma família que tenha condições de contratar alguém para ficar os seus filhos, porque a gente sabe que a ampla maioria aconteceu o quê? Um dos pais parou de trabalhar, né, o fato, assim, se a gente for olhar na grande maioria, foi o que aconteceu, né, então um familiar, às vezes não é o pai, às vezes é uma tia, às vezes é uma avó, né, tinha o seu trabalho, parou para poder ficar, então, com os filhos, ou com os sobrinhos, ou com os netos. Então, isso é a realidade que nós temos hoje. Então, só que essa pessoa que está com a criança, ela, de fato, não vai ter todo o conhecimento, né, para que ela possa aproveitar ao máximo esse momento dessa aula online, aproveitar ao máximo esse material que ela está sendo recebida em casa, porque isso é um trabalho pedagógico, isso é um trabalho, né, da relação entre o professor-aluno, que acontece num espaço pensado e organizado para isso. Então, tem experiências que a gente vive em casa que são da casa, tem experiências que a gente vive na escola que são da escola, são desenvolvimentos diferentes, o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento social, né, e então isso a gente tem
conhecimento. E, de fato, a gente tem lacunas, né? Por melhor que tenha sido o trabalho nesse momento remoto, e não é em nenhum momento desmerecer, porque eu vejo que os profissionais da área da educação, e aí que vai desde o gestor da escola, passando pelo professor titular, passando pelos professores assistentes, os monitores, os atendentes de educação especial, o pessoal da limpeza, da cozinha, das escolas, né? A escola é um corpo vivo, né? Tem muita gente que está nesse espaço. Então, o que eu vejo é que houve muito envolvimento para tentar achar soluções, né? E se trabalha muito, né, no espaço da escola. Mas é um trabalho que tem as suas limitações, e isso é fato, e a gente sabe disso, né? Porque existem lacunas que a gente vai poder resolver quando, né? Quando a gente retornar para o presencial. Então, o que eu vejo, assim, que a gente tem, sim, que ter muita atenção e muito cuidado com esse momento, com a segurança, né? A gente não pode vacilar em nenhum momento quando a gente puder, né, ter a possibilidade de ingressar, de retornar às nossas escolas com todos os cuidados, né? Porque às vezes a gente entra naquele piloto automático, né? Aí é uma diferença, por exemplo, eu vou tentar desenhar uma imagem para vocês aqui, a professora lá do primeiro ano, que vai olhando atividade por atividade, né? Pega o caderno da criança, olha o caderno da criança, né? Depois vai e olha o caderno da outra criança. Agora ela tem que parar, olhou o primeiro, passa álcool gel nas mãos de novo, vai para o segundo. Ela não pode ficar, né, fazendo como fazia antigamente. É um cuidado que sai daquele nosso tradicional, daquele nosso comum, do nosso cotidiano, né? Então, é importante ter todos esses cuidados. E para a gente tentar, né, identificar essas lacunas, tem um trabalho necessário na área do acompanhamento pedagógico, né, das escolas, que é de identificar as lacunas, porque vai ter aquela família que conseguiu dar mais apoio e vai ter aquela família que não conseguiu, às vezes todos na mesma sala de aula, né? Então, a gente vai ter que identificar as lacunas dentro desse grupo e poder atender esses diferentes no nosso retorno, né? Senão também não vai adiantar, né? Achar que todo mundo teve o mesmo padrão, isso de fato não se efetiva, né? Aproveitando justamente esse ponto que tu coloca, professora, um adendo na minha fala, eu fiz o exemplo das famílias de escolas particulares, né? Geralmente a pessoa né? Ela consegue ter um filho numa escola particular, ela vai ter uma reserva para sustentação fora da escola, por exemplo, pagando alguém ou deixando com um familiar que, né, que esteja até em home office também. Mas só o adendo, não esqueçamos, né, da escola pública, que muitas vezes é uma situação, muitas vezes não, é uma situação naturalmente de maior dificuldade. São pais que aí precisam estar no trabalho e a criança que está na escola pública, além de ter menos recursos, às vezes, tecnológicos, como o Corlatti levantou antes, vai ter que ficar com algum familiar, alguém que esteja em home office, alguém que já não trabalhe. Muitas vezes nem familiar, fica com vizinhos, né? E aí tem menos suporte, ainda menos estrutura para dar conta ali de uma estrutura familiar, né? Esse background pro ensino ter qualidade. Então, só quero fazer, Márcio, antes da tua próxima pergunta, esse adendo de que não esqueçamos desse cenário de maior dificuldade também, e também as pessoas ali, também da escola pública, às vezes, com menos recurso até para ter uma tecnologia que viabilize o ensino, como o Corlatti questionou antes. E dentro da própria escola pública, né, nós temos grandes diferenças. Eu sempre gosto de frisar isso, né? Eu conheço muitas instituições públicas, né, não só em Caxias do Sul, mas nos municípios do seu entorno, né? E a gente percebe que nós temos muitas diferenças dentro da própria escola pública. Nós temos municípios, próximos de Caxias do Sul, em que a gente não tem a escola privada, a gente só tem a escola pública, né? E aí, dentro dessa escola, nós temos todos esses diferentes. Nós temos essa família que consegue pagar uma pessoa para estar com essa criança, inclusive de dar um apoio diferenciado na hora do momento das atividades escolares, né?
consegue organizar um momento para isso, e nós vamos ter, às vezes, na mesma escola, às vezes na mesma sala de aula, aquela família que teve que se organizar com os vizinhos, se organizar com os familiares, né, e mesmo assim, mesmo da escola que organizou, da família que organizou e da família que conseguiu alguém, mas que talvez não tenha esse conhecimento e não tenha esse apoio, é necessário que se tenha um olhar na escola para identificar essas lacunas, não é? Senão, de qualquer forma, como é que a gente vai ter uma noção real do que é lacuna, o que é aquilo que a gente precisa dar mais ênfase e o que foi possível ser aprendido nesse período em que as crianças não estavam no espaço da escola. Então, isso é ter consciência da realidade que nos cerca, né? A gente, às vezes, tem, assim, uma ideia daquela escola que é a escola que a gente conhece, que é a escola ou que a gente viveu, ou que é a escola mais próxima da nossa escola, ou aquela escola que a gente tem, vamos dizer, o nosso trânsito, né? De conhecidos e de familiares que frequentam, mas a realidade é que nós temos muita diversidade dentro, às vezes, da própria escola pública, dentro dos nossos municípios e mesmo dentro da escola privada. Nós temos escolas privadas que, como eu disse, já estão com tudo organizado, só falta abrir a porta, material preparado, equipe preparada, apoio de psicólogos, porque a gente sabe que vai precisar de um apoio nesse retorno de acolhimento, de entendimento desse retorno à escola, que não é fácil quando a gente pensa em crianças pequenas, né? Mas tem escolas também privadas que ainda estão, em função de N questões, né? Em função da própria economia, em função das dificuldades de se manter abertas, né, que ainda não estão 100% preparadas. Então, nós temos realidades muito diversas, como nós temos escolas públicas que já estão com todo o material pronto, com todos os equipamentos de segurança, e tem escolas públicas que não chegou equipamento de segurança para todos os profissionais. Então, vejam como é difícil isso, né, porque são realidades muito diversas dentro de uma mesma área. Né? Então, a pandemia escancarou como nós, na área da educação, temos muitas divergências e muitas realidades dentro de uma mesma realidade que chama educação no Rio Grande do Sul, educação no Brasil, não é? Cristiane, uma aula presencial não pode ser igual a uma aula online, apesar de precisar, às vezes, passar o mesmo conteúdo. Pegando ali, grosso modo, só falando na questão do tempo de duração, entre outras coisas que tu pode explicar melhor. Mas qual é o impacto a curto, a longo prazo dessas... Pode pegar o exemplo das escolas, algumas particulares ou públicas, que já estão fazendo que continuaram as aulas, estão fazendo online, aí as crianças, os adolescentes têm a aula, uma determinada duração, depois o intervalo delas voltar para o celular, se divertir no celular também, ou no notebook, enfim, essas telas o tempo todo, como é que a pedagogia avalia isso a curto, médio, longo prazo, enfim, né, o impacto nessas crianças e adolescentes? Realmente a aula que utiliza, né, seja um ambiente virtual de aprendizagem, né, que é um ambiente preparado dentro de um sistema do computador para isso, seja aquilo que é mais improvisado, ou seja, uma sala, né, como essa que a gente está usando aqui, né, uma sala virtual para poder dialogar com as crianças, são metodologias diferentes que precisa ter vamos dizer, uma formação desse profissional, né, um preparo desse profissional para poder lidar com isso. Nós sabemos que as crianças pequenas não devem ficar muito tempo seguido em frente às telas, o que acontece, né, a gente sabe, a gente está vivendo um momento de uso excessivo de telas pelas nossas crianças pequenas. A gente sabe que aí, conforme aumenta a idade, né, esse tempo também pode aumentar, mas a questão é do uso excessivo e contínuo, né, sem ter intervalos para se movimentar, sem ter intervalos, de repente, para estar em outro espaço, mas às vezes sai da aula virtual, vai para o computador jogar um joguinho, ou vai para o celular jogar um joguinho, quer dizer, sai de uma tela e vai para outra. Então, não é para usar o celular, vai para a televisão, então usa outra tela, né? Então, sempre é uma tela. Então, esse, às vezes, é um cuidado, uma dica aí para as famílias, né? De intercalar, talvez, esses momentos. Terminou a aula virtual, então é um momento, daqui a pouco, de fazer uma atividade que envolve o corpo, que envolve o físico, né? Que envolve o movimento, que envolve o brincar com outros materiais,
daqui a pouco, depois disso, seja um momento de até ajudar na casa com alguma coisa, né? Ajudar quem está ali, olha, quem sabe agora vamos fazer isso dentro da nossa casa, para intercalar, para não ser sempre as telas, né? Senão, isso sim, a gente sabe que nós vamos precisar muito também da área da psicologia nesse acompanhamento, porque esse uso excessivo das telas, ele é como se a gente tivesse, né, dando para nossa criança só uma coisa para se ver, né, só um formato de se ver a vida. Isso quando não está acompanhando a aula e nas redes sociais ao mesmo tempo, ou jogando algum joguinho, nossos né? adolescentes, eles são craques nisso, os nossos jovens eles são ótimos para isso, eles conseguem fazer tudo isso, escutar música, assistir a aula online, e estar respondendo o grupo da turma no chat, e ter mais uma tela aberta, né, junto com a tela da aula, onde eles estão, às vezes, jogando. Então, eles conseguem, assim, eles têm uma capacidade que é impressionante, mas isso tudo, o que isso faz com que a gente reflita e pense sobre, né? Que é justamente esse momento de desvio da atenção, de atenção focada, né? Então, quer dizer, quando é o momento que eu preciso de uma atenção focada, né? Nós, adultos, encontramos aí empresas, né, que tiveram que colocar bloqueadores de celular, por exemplo, né? Porque tinham pessoas que não conseguiam ficar o dia inteiro na empresa sem estar segurando, pegando o seu celular, né? Então, isso na escola não é muito diferente, nós estamos numa sociedade, então as coisas que aparecem em casa, né, vão aparecer na escola e vão aparecer também nos ambientes sociais que a gente circula, não é? Mas é preciso ter um cuidado e uma atenção com as nossas crianças nesse uso excessivo das telas, né? Então, intercalar, eu acho que aquela máxima que a gente usava um tempo atrás, usar o bom senso, né? A gente precisa de muito bom senso, quer dizer, vamos acalmar o coração e fazer as coisas com mais calma. Eu vejo que, por exemplo, uma criança pequena que fica uma tarde inteira, uma manhã inteira tendo aula online também não é adequado, né? A gente precisa perceber que essa criança pequena, ela tem um tempo de concentração, por isso que a metodologia é diferente, né? Eu fazer uma contação de histórias no meu espaço da sala de aula, depois propor uma brincadeira a partir dessa história, uma representação da história, conversar com meus amigos sobre história, né? Manusear brinquedos ou bonecos ou fantoches que falem da história, é uma coisa na sala de aula, outra coisa é essa criança escutar meia hora de história no online, e aí depois ter que fazer algo. Então, às vezes a gente tem que dosar um pouco, sabe? Talvez um dia seja o dia da história, no outro dia seja o dia de brincar e lembrar da história, no outro dia talvez seja o dia de conversar sobre a história. Então, é diferente, sim, não pode ser igual. Ariel, mais um questionamento? Professora, nós estamos até agora falando de um dos lados da equação, que é o estudante, né? Mas também tem a realidade dos professores, especialmente aí como colocamos professores de escola pública, que às vezes com menos recursos tem que se desdobrar, né, para criar as aulas online, tiveram que no andamento do processo, né, a velha história do trocar o pneu com o carro andando, na verdade, às vezes trocar os 4 pneus do carro andando, que é se adaptar à tecnologia, ter o recurso digital, criar, porque são outros instrumentos pedagógicos, porque o meio é diferente, né, sendo online. E aí nós temos sobrecarga de professor, de trabalho, né, muitos casos de adoecimento sendo verificado, de estresse, né? E ainda, né, para completar, tendo que enfrentar muitas vezes um argumento preconceituoso e mal educado, que é dizer que tem gente que alega que as aulas precisam voltar presencial porque o professor está em casa sem fazer nada, recebendo salário. Então, cada categoria com seu karma nas críticas pós-modernas atuais, né? Então, do ponto de vista do professor, como é que a senhora avalia, até com essa experiência também na educação pública e na coordenação da pedagogia, como é que está todo esse processo? Porque existe um outro problema. Se voltar às aulas presenciais, muito provavelmente, os próprios professores, a maioria, segundo até uma pesquisa do sindicato dos professores, tem medo. A maioria fica apreensiva com o retorno dos estudantes, medo da contaminação por Covid, né? Porque os alunos podem ser agentes portadores do vírus, né? Mesmo que assintomáticos.
como é que fica a situação dos professores que poderão ter, com esse retorno, que ter preparada a aula presencial para receber parte dos alunos e, ao mesmo tempo, dar a aula online? Porque vai haver a opção dos pais que não quiserem enviar as crianças para as escolas terem aula online. Como é que a senhora avalia esse contexto que envolve o docente? Realmente é um contexto que inspira muito cuidado, né? Nós temos aí, sim, um grupo muito grande de professores que teve que se reinventar muito rapidamente, né? Não só se reinventar, mas conhecer as ferramentas, porque às vezes a instituição onde trabalhava ela não era usada, né? Caso, que nem eu disse antes, nós temos realidades muito diferentes. Nós vamos ter escolas que já usavam, por outras situações, por outros projetos, ambientes virtuais de aprendizagem. Então, talvez para esse grupo foi mais rápido, né? Mas mesmo num grupo que tem conhecimento, a gente teve que se reinventar. Como a gente falou agora há pouco, as metodologias são diferentes. Então, a gente precisa buscar essas metodologias diferenciadas para poder desenvolver, né, o conteúdo que está sendo ali ensinado naquele momento. E realmente, os nossos professores tiveram, sim, uma carga horária muito excessiva, né, porque é um planejamento que envolve pesquisa de diferentes metodologias, que envolve formatos diferentes, que envolve criar, vamos dizer assim, uma rotina explicitada, né, explicar para a família como é que é para ser isso, né, algo que, quando eu estou na sala de aula, eu não preciso explicar o meu trabalho, eu me preparo, eu tenho o meu planejamento, e aí eu organizo um espaço da sala de aula, recebo os estudantes e desenvolvo as diferentes propostas para aquele momento, né? No espaço online, nós tivemos o quê? Que explicitar, né? Ou seja, explicar para alguém, que não ia ser eu, que ia ser um terceiro, né? Um familiar, enfim, que ia estar explicando essa aula para o meu estudante. Então, isso é bastante complicado e isso, sim, gera um cargo excessivo, assim, né, para os professores. Então, isso de fato, esse excesso é grande, e eu acho que só conhece quem está no meio. Quem não está no meio vai ter essas atitudes, né, bem preconceituosas mesmo, como tu bem colocaste, é porque não tem conhecimento, né, a impressão que eu tenho é que quando se fala assim é porque a pessoa não viveu aquilo, né, porque quem vive isso, né, vive, sente na pele, por mais preparado que a gente esteja, a gente teve que se reinventar. Nós, professores no ensino superior, tivemos que nos reinventar. Eu encontrar o meu estudante num espaço virtual, eu há muitos anos já trabalhei com disciplinas à distância, né, mas é diferente, porque era um estudante que estava preparado para quê? Para uma aula presencial, então eu tive que repensar, eu tive que adaptar com eles esse espaço, né, então é diferente e realmente quem não tem conhecimento de causa, fala vamos dizer assim, de uma forma leviana, né, porque não tem conhecimento do que realmente se vive no espaço da escola, né. E eu penso que para os professores, esse retorno, ele tem que ser de uma forma, aí sim, a gestão que tem essa preocupação de equacionar isso, né. No Estado, nas escolas estaduais, o governo já sinaliza a questão da redução da carga horária, né, de trabalho, ou seja, no presencial, então o estudante não teria as 4 horas diárias, e sim 3 horas, e essa 1 hora do dia o professor, então, publica, né, o seu planejamento, as atividades propostas para quem está em casa. Nos municípios, aí como nós temos realidades muito diversas, por vezes se organiza, né, esse planejamento de uma forma diferenciada para que no momento do planejamento o profissional possa então estar acompanhando, encaminhando as atividades. Ou ainda também a redução de carga horária, que já fizemos no ano passado, muitas das escolas que reabriram foi feito dessa forma, né, com a redução da carga horária ou com o auxílio, então, dos auxiliares das turmas, aí depende de cada realidade, né, tem realidade que não tem um auxiliar, tem realidade que tem, então é preciso equacionar diante de cada realidade mesmo, não é? Muito bem. Cristiane, eu quero já encerrar, já são 8 horas e 8 minutos, passamos um pouquinho do tempo, é porque a conversa estava muito boa, o assunto realmente é muito importante. Só destacando, o curso de pedagogia da UX já passou dos 60 anos, né? Já passou. Então, já tinha imaginado passar por uma transformação dessas, como estamos vivendo, né, nesse período aqui, será nesse tempo todo?
Realmente é uma reinvenção, né? A gente completar 60 anos de vida na cidade de Caxias do Sul, né? Acontecendo um dos primeiros cursos aí da área da educação, né? No ensino superior, e a gente acompanhou, fizemos uma publicação dos 60 anos do curso de pedagogia, um livro que conta os diferentes momentos, assim, de transformação do curso, né? Não deu tempo de incluir esse momento, né? Mas Nossa, esse momento, assim, foi um momento também, como todos os outros, né, passar de ser uma faculdade para ser uma universidade, né, passar de um curso que era só presencial para um dos primeiros cursos do estado que ofereceu a pedagogia à distância, né, lá em 2004, a Universidade de Caxias do Sul foi pioneira, né, foi o primeiro curso EAD, né, com todas estava prevendo já isso. Com todas as críticas que a gente recebeu naquele período, eu vejo que hoje foram válidas a gente ter essa experiência, porque senão talvez a gente não daria tão rápido a volta, né? A Universidade de Caxias do Sul, em uma semana, readequou todas as suas atividades presenciais para um modelo remoto, né, esse modelo à distância, para a gente poder, não é à distância porque é diferente, né, mas essas aulas síncronas, né, que é encontrar o meu aluno nesse espaço, como a gente está se encontrando aqui numa tela, mas encontrar ele toda semana, né, ter esse espaço de diálogo com ele, de estudo com ele, foi muito rápido, assim, muitas outras universidades demoraram muito para fazer isso, mas por causa da experiência anterior que se tem, né, e eu acho que o curso de pedagogia celebrou seus 60 anos num ano bastante difícil, né, para todos nós, mas num ano em que, felizmente, a gente tem que olhar por esse lado, se a gente, né, quer se aprimorar enquanto ser humano, né, que pretende evoluir e se desenvolver cada vez mais, que bom que nós podemos aprender e que nós demos conta, né, de dar essa volta, de estar perto dos nossos alunos. No começo desse ano, nós tínhamos tudo pronto para voltar no presencial, e aí, na semana anterior, fecha tudo de novo, né, então a gente vai vivendo essas realidades e a gente não pode, a gente diria, não pode esmorecer, né, mas não pode se deixar abater, né, frente a essas dificuldades, tem que buscar possibilidades de estar perto do nosso aluno. Eu acho que isso, assim, é o compromisso de todos os professores, e eu vejo que os professores querem muito isso, né, estar perto do seu aluno, né, se ainda não podemos abrir a porta, é encontrar ele um pouquinho, então, no virtual, é encontrar ele um pouquinho numa sala de webconferência, é encontrá-lo um pouquinho numa cartinha, né, no material que eu encaminho para casa dele. Muito bem, muito obrigado, Cristiane Welter, coordenadora do curso de Pedagogia da UX. Uma excelente quarta-feira para ti e até uma próxima. Muito obrigada pelo convite, um grande abraço para vocês e até uma próxima.